Olá, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Voz do Nelson. Esse é um canal que fala sobre trade, apostas, majoritariamente falando em odds baixas em final de jogo. Então eu tento ver o que passou no mercado, do que eu acompanhei, de situações possivelmente favoráveis, desfavoráveis, coisas boas, coisas ruins, e também comento um pouco sobre os meus trades feitos, o que eu achei se foi bom, se foi ruim, e para mim é muito importante ouvir a opinião de vocês, então deixa aí um comentário sobre o trade de vocês, sobre a entrada de valor, sobre entradas que não tiveram valor aí nessa semana, né? Uma semana que até o meio da semana, majoritariamente por ligas, por causa do feriado, tivemos um pouquinho de diferença em alguns países, né? Como Alemanha, Itália, e a Inglaterra, questão de horário, até mesmo a Espanha mudou um pouquinho do cenário habitual, mas é isso. Acredito que foi uma semana que teve boas, boas oportunidades, especialmente no sábado. É por isso que eu tô aqui com essa janela do SofaScore e a gente vai conversar um pouquinho sobre as oportunidades aí que tiveram. Você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa dar aquela moral para nós que estamos crescendo. Então, falta sei lá quantos seguidores, dois, três. A última vez que eu olhei alguma coisa assim, para chegar a 600, tá? Compartilha com seus amigos, deixa o like que dá uma ajudada aí para tentar dar uma expandida. E aquelas pessoas também estão procurando na ajuda, pode ajuda no essa caminhada do trade esportivo também que possa chegar até elas, tá? Mas enfim, tá? Vamos começar aqui com esse horário Bundesliga, esse horário o prime time da Europa no sábado, que é o Bundesliga 1 com a Premier League. Acredito eu que eu deixei algumas oportunidades passarem aqui. Primeiro, teve no final da Bundesliga 1, teve os mercados ali por volta das 11 horas, horário do Brasil, os mercados começaram a estar um pouquinho mais instáveis, como já ocorreu no sábado passado, então estava um pouquinho mais lento e inseguro. Mas falando da Bundesliga, aqui no sábado eu não vi nenhuma oportunidade, né? A única oportunidade que ia ter seriam esses dois, do Augsburg e Colônia, e se eu não me engano, a odd do Colônia aos 70, se eu não me engano, estava 1,04 e o Leverkusen a 1,03. Tanto é que esse jogo estava 2-0, foi para 2-1 e depois 3-1 o Leverkusen. Aqui eu já não me recordo muito, não sei se teve 3-1, tá? E foi até que uma mini pressão do Augsburg, eu acho que não valeu a odd aqui. Então, na Bundesliga eu não fiz nenhuma entrada, mas com a minha atenção eu estava muito focado no jogo do Bayern e do Werder Bremen, tá? É uma loucura de aqui, muito louco. Foi doido. Gol aos 85, saída de bola 87. Gols 90 mais 3, saída de bola, gol 90 mais 5. Já por causa dessa loucura, assim, eu estava em algumas posições favoráveis a essa loucura, então eu acabei que perdi o fio da meada e acabei não fazendo nenhuma entrada, tá? É uma entrada que eu me arrependi muito, foi essa, Atalanta e Bolonha, tá? Acho que eu ainda não estava tão concentrado, não estava tão concentrado no dia de ontem, no dia de ontem, e eu deixei essa oportunidade passar, porque eu comecei a assistir o jogo e ao segundo tempo, por volta dos 57 minutos, não peguei o primeiro tempo, estava focado acho que na Premier League, eu acho. Ou estava na pausa do almoço, já não me lembro, e vi que o Bolonha estava muito bem fazendo Bolonha, e eu achei lembrei, a hora que eu ia entrar a 11, 12, 13, Bolonha sai no contra-ataque, falta muito boa, a odd estoura para 15. Então aí eu planto a 14, falo, se buscarem a 14, eu entro. Eu acabei não entrando e fiquei trabalhando em Beckham Bolonha. Fiquei trabalhando em Beckham Bolonha, Beckham Bolonha, Beckham Bolonha. No fim do jogo eu plantei 1,02 e em menos de 15 segundos já fechei 0,1, mas isso a gente vai falar na aba lá da My Bet Space, tá? Vamos lá, o que teve aqui?
não fiz nenhum, fiz esse do Real, também vou falar aqui, tá? Oportunidades que eu deixei passar. Acredito que aqui Brentford e Newcastle, não sei se valeu a odd, tá? Não sei se valeu a odd, mas essa também não sei se valeu a odd. Acredito que valeu a odd, sim. Acredito que valeu o jogo, mas eu não. Eu comecei a fazer o início desse jogo e desisti, porque foi o intervalo da Premier League, logo saiu da Bundesliga, logo saiu o gol do West Ham, tá? Esse não, esse com certeza eu não faria. Esse aqui eu fiz um pouquinho no final, esse jogo. Esse eu me arrependo de não ter feito. Eu olhei aos 73 minutos, a odd já estava a 17. Esse foi o grande motivo de. Então, aos 73 minutos, um time que iniciou a 1,75 está a 17. Para mim que não acompanhou o jogo, o Wolverhampton deve ter jogado muito e o Chelsea nada. Mas, enfim. E ainda quando eu comecei a assistir aos 73, cogitei e vi que tava saindo muito. E nesse de pensar, já era. Então, por isso que, para mim, fazer essas entradas, se eu tô assistindo o jogo desde o início, eu tenho muito mais facilidade de pegar o bonde andando, atualmente. Já fui diferente, mas mudei um pouco a minha percepção. Tá? Isso foi sobre o sábado, tá? Domingo. Vamos lá. Essa entrada aqui, eu estava para entrar no back ao Crystal naquele ataque aos 68 minutos. Acabei ficando de fora. Vamos ver essa outra aqui que eu também fiquei muito em dúvida. Esse jogo eu trabalhei ele primariamente. Eu fiz praticamente 2 jogos esse sábado, esse domingo. Esse jogo e o jogo do Liverpool e Arsenal. Então, aqui eu achei que o Wolfsburg. Eu cheguei a entrar com metade da stake a 1,06. E aí o Wolfsburg começou, se não me engano, teve um canto, uma bola parada, e aí eu fechei mesmo a 1,06, tá? E acabou que o Mönchengladbach teve um ataque muito forte, um ataque que ela saiu de 1,06 para 1,013, e ali eu falei, de arrependimento matasse. Então aí foram 4 entradas, 3, 4 entradas nesse final de semana que eu realmente me arrependi. Acredito que essa entrada aqui teve valor porque o Wolfsburg não teve força mais. Até que o Mönchengladbach teve muito mais chance de matar o jogo. Outro motivo que me deixou fora foi 30% de gols do Wolfsburg no final, mas apesar de eu ter feito o jogo e achar que o Wolfsburgo foi melhor majoritariamente na parte do jogo, mas o Mönchengladbach soube aproveitar os contra-ataques e os momentos bons, que nem aqui, acabei ficando. Tá certo? Agora vamos lá para os trades feitos essa semana, tá? Lembrando, essa aqui é a plataforma da MyBetSpace, ela destrincha tudo o que eu fiz no mercado, tá? Isso aqui é o resultado desde o início do projeto até hoje, até agora o final do jogo do Flamengo, tá? Então, então aqui tudo que foi feito, tá? A gente tá numa super variância positiva que nunca aconteceu comigo, então hoje mais desde o carnaval que eu fiquei puto comigo, que eu fiz 2 entradas sem valor, então ali eu fixei e ficar em fazer entradas com valor, então vamos para, sei lá quantos dias, 30, 50 dias, quase 2 meses sem hedge, é uma coisa que nunca aconteceu comigo. Claro, o meu volume de entradas está sendo bem menor, estou sendo muito mais seletivo e pretendo levar isso para a próxima temporada trabalhando com uma stake maior. Então, esse é praticamente o objetivo desse projeto. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Número de lucros 263, número de perdas 19, isso são 263 greens, 19 heads, a maior lucro $162, maior perda logo no início $517, a média de lucro 1.1, se colocar, dá para colocar isso em odd? Dá, a stake hoje é 2.500, uma média de lucro 1.1%, bastante interessante. Filiais aqui, somente uma filial em hedge, por enquanto. Certo? As filiais foram explicadas lá no início do projeto. Se tiver interesse, volta lá nos vídeos, está tudo lá. Beleza?
é isso, cara. Então é isso do projeto. Vamos ver essa última, vamos ver desde o início do mês como estamos. Desde o início do mês estamos aqui com praticamente 35% da stake, 97,14%, mas deveria ser 100%, porque uma eu entrei na mesma odd, fechei na mesma odd, mas aqui a plataforma deu com um head pequenininho, mas deveria ser 100%, mas não importa. $874 de lucro nesse mês. Vamos ver da semana, como estamos na semana. Uma semana nova também, 9% aqui, 4% hoje, isso 4% hoje. Quase $500, tá? 20% sobre a stake essa semana praticamente. Esse resultado está errado. É 19.454, ou seja, desde o início do projeto, de quase de 80 mil a 100k trabalhando uma odd média que não é odd média de 1.01, 1.02, né? Média de lucro de 1% por entrada, né? Então, mais ou menos isso, mostrando aí para a galera que dá para trabalhar odds baixas e eu estou de uma maneira extremamente conservadora. E eu pretendo levar assim, porque pretendo trabalhar no próximo ano com voltar a trabalhar com os valores que eu estava trabalhando até a Copa do Mundo, então eu vou precisar de novo ter a minha assertividade garantida. Tá, então vamos lá para o que aconteceu aqui nessa semana, as minhas apostas, vamos conversar um pouquinho sobre, rapidão, para não se estender muito. Tá? Vamos lá, acho que teve duas oportunidades aí. De novo, e sim, no sábado teve a oportunidade de trabalhar no Trabzonspor, mas me passou porque eu estava tão focado na Bundesliga. Então, em cenários anteriores, quando eu só fazia esse método, só caçava os bobos, é muito possível que eu estaria dentro do 2-0, tá, do Trabzonspor. E se eu não me engano, a gente vai ver se pegou alguma coisa ainda. Aqui, ó, pegou. Isso aqui é a Copa da Turquia. Vou botar no dia. Napoli-Milan. Isso foi esse Napoli no dia 2. Dia 2 foi que dia? 2 foi domingo, esquece. Dia 4, começamos aqui, ó. Uma entradinha no Frankfurt e Berlim, um pouquinho só. Isso o mercado ficou travado um tempão e deu para entrar um pouquinho. A 1,03 pegaram quase nada, tá certo? Eu também tentei esse back ao Frankfurt, se eu não me engano. Tentei esse back ao Frankfurt, mas somente scalp, porque ali não valeu. A União Berlim tomou posse das ações. A União Berlim deveria ao menos ter tido um gol nesse jogo. O juiz ajudou bastante aqui na Copa da Alemanha, tá? Então fizemos essas duas mini entradas que obviamente não entrou a stake. Ankara Gucu e Trabzonspor. Do nada, quando eu vi, tava 2-0 e aí ele plantei a 0-2, ainda me buscaram, deu para fechar a 1-0-1, deve ter sido um contra-ataque perigosíssimo, ainda não vi. Strongest River Plate, de novo, outros cenários aqui, tá? Tava 3-0 do Strongest, peguei esse back, o mercado ficou fechado, tá? Fechado, e depois ainda voltei não, foi 3-1 pro River, ainda bem que eu não estava com a stake toda e logo quando abriu o mercado, fechei as 0,2 e caí fora. E fiquei dando uns scalps, então 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2. Barça e Real, tá? Barça e Real, Barcelona sentiu o golpe do Real. O jogo muito bom de ser trabalhado, especialmente no segundo tempo. Acho que deu uma leitura clara de estar a favor do Real contra o Barça no início, né? Então aqui depois do 3-0 eu já entrei em leio empate. Essa semana eu fiz umas 4 ou 5 entradas desse jeito. E é isso, e fechei e saiu 4-0. E bom, um mercado que eu não estou acostumado tanto, estou explorando um pouquinho mais, trabalhando assim. Possivelmente uma das melhores entradas da semana. Existem alguns times que eu não gosto de trabalhar muito com. O primeiro aqui na América do Sul é o Galo. Muito difícil para mim trabalhar contra o Galo em exposição, sabe? Muito, muito, muito difícil. Já tomei muito head, então eu fico até. Não é um trauma, mas eu entro pedir para quase tomar um gol. Aqui eu entrei já quase tomei aquela mão que não foi mão. Eu estava proposto a 12,5, entrou a 12,5. E ali, quando eu vi que não foi mão, que tinha batido no cara, mas a América do Sul a gente nunca sabe. Plantei um pouco mais a 9,2 e bom, eu peguei esse primeiro estouro da odd a 32, ela se manteve um tempão e depois
o Galo perdeu a força, tá? Então, tendo algumas bolas paradas contras e tudo mais. Aqui esse foi assim, head que não foi head, que eu entrei na mesma odd, fechei na mesma odd. E esse jogo terminou 2-0. Acho que teve uma pressão aqui do Western que eu deveria sair. Ia sair, deveria sair bom, acabou 2-0 e não aconteceu. Adelaide e Sydney, o que aconteceu no Adelaide e Sydney também foi um que eu decidi fechar a posição e não estava valendo o risco, porque o Sydney estava muito, muito perigoso. O Adelaide totalmente recuado, porém a postura do Adelaide, fechei a posição, esse jogo terminou, se eu não me engano, 2-2. E começando também com outro time que eu não gosto de estar contra, né? Mas eu acho que, na minha opinião, o Dinese vem com umas odds esquisitas. Jogos de meio de tabela do campeonato italiano e do francês, para mim, é um pouquinho difícil de avaliar. Você fica um pouquinho longe do meu escopo, mas se ele é um jogo só focado em horário separado, tudo bem. Consegui entrar a um bom preço na Udinese e na hora o Monza estava com uma leitura ótima. Na verdade, dos 62 aos 75, o Monza estava com uma leitura ótima de estar contra o Udinese ou a favor do Monza. Enfim, consegui entrar, a odd bateu onde eu achava que estava justa por horário, tempo de jogo, o jogo deu uma invertida e, bom, questão de tempo, gol do Udinese, o Udinese também, acho que se eu não me engano, marca 50% dos gols dos últimos 15 minutos de jogo. Apesar de não ter demonstrado tanto, mas dos 80 em diante demonstrou sim, mas felizmente já estava fora, se originou de um canto. O Tottenham Brighton ali foi logo após a, foi logo após eu entrar, logo após o Tottenham fazer o gol, e foi isso. E, se não me engano, eu entrei com mais dinheiro que eu deveria, eu tive que fechar um pouco a posição. Eu não me lembro, mas teve um jogo que aconteceu isso. Aqui, Atalanta e Bolonha, de novo. Esse eu tentei. Aqui, foi um back. Back rápido que durou. Foi praticamente um minuto. Não, nem um minuto, deu 30 segundos. Do 02 ao 01, se eu não me engano, foi com $1.500. Eu sempre deixo 1.500 para já entrar rápido em caso de contra-ataque, se der. E Angers e Lille. Esse foi que eu acabei entrando com um pouco mais de dinheiro do que deveria. Foi gol do Angers, 85 minutos, né? E essa odd veio aqui, se eu não me engano, eu estava aqui com aproximadamente 3.500 ou $4.000 no mercado. E aí eu comecei a fechar aos poucos, né? Até tá numa odd justa e bom, enfim, 89 minutos, essa odd ainda por aqui, e deu 4 minutos de acréscimo só, e eu, bom, acabei que eu saí fora. Então, eu gosto muito de aproveitar essas verticalizações do mercado, tá? Aí eu tô aqui. Bom aqui, Real Madrid Vila Real. Acho que essa talvez tenha sido uma das melhores entradas, tá? Apesar de eu quase ter tomado gol logo na entrada, logo no início da entrada. Foi um jogo, acho que muito bem trabalhado por mim, em todos os aspectos, do início até o final. Mas 80, não me lembro, 82 minutos e 19 e meio, não teve como ficar de fora, só tinha que dar um estouro. Eu aproveitei o primeiro estouro, deixei a 75, se eu não me engano, por volta de 85, 86 minutos. Essa hora ficou lá um tempão ainda. E, enfim, apesar do penal sofrido, eu achei que essa odd abriu já errada, tá? Pelo cenário total do jogo, não pelo cenário inicial de odds, mas, mas é isso. Foi uma situação que a gente conseguiu tirar aproveito da verticalização de odds. Então é nisso que eu gosto de trabalhar esse método de final de jogo. Eu gosto de aproveitar esse cenário, especialmente super favorito aos 80, 82 minutos de, bom, entrar rápido, pegar a verticalização e cair fora. Domingo de manhã, que foi uma surpresa. Tava ainda meio que acordando, final de Bundesliga 2 e Salzburg aqui, falei 3-2, Áustria Viena, um expulso, Áustria Viena virou o jogo, não entendi nada. Eu vi a odd, falei, não é possível que tenha essa odd. Eu comecei a entrar.
12, 12. E foi muito engraçado que um dia antes até teve um gap de jogos que eu tirei uma pausa. Acho que foi o jogo da Lazio Inter e o jogo do Real. Tava tendo Portimonense, eu acho que foi Passos de Ferreira, né? E tem um parceiro meu de trabalho, Ibrahim, PM lá do fórum do Netuno. Eu falei, essa odd tá errada, 1,05? A odd pode estar errada, mas dá uma olhada de quantidade de gols que o Portimonense faz no final. E se eu não me engano, chega a ser a quase 50. Quase 50. Tendo só esse fato estatístico, eu nem olhei o jogo, tá? E eu até desisti pelos 12 segundos, mas foi muito engraçado, porque com o mercado aberto até tirei umas fotos, né? Cara, depois dos 12 segundos, quando acontece um gol, parece uma ladder que acabou de abrir um mercado vazia. Então, se você tiver que fechar uma posição, você não fecha. Vai demorar 2, 3 minutos para conseguir fechar uma posição. Então, é por isso a minha razão de se abster desses mercados de 12 segundos em ligas menores. Adoraria muito fazer uma subida de odd aqui. Adoraria muito fazer a verticalização de odd lá também na Liga Portuguesa ou na holandesa. Mas com esses 12 segundos, acho que todo mundo consegue perceber quanto que a liquidez está bem mais baixa nesses campeonatos. E dificulta realmente trabalhar. Então, por um lado, bom para mim, eu vou ter que começar a migrar para as ligas realmente maiores e especializar nelas, que é o que eu realmente queria. Mas agora isso vai ser quase uma obrigação. Então, sinto um pouco mais aliviado nessa questão. Leeds e Crystal Palace, semelhante ao cenário da semana. Entrei aqui em Ley Leeds, tá? Entrei em Ley Leeds quando tomou o terceiro gol, fechei aqui a 44, peguei a verticalização da odd e rolou 4. Não consegui entrar no back ao Crystal, mas foi isso. Eu tava para clicar aos 68 minutos no back Crystal, aquele contra-ataque. Tentei 5-4-3, mas eu fui lento, porque eu tô aqui principal, trabalho final de jogo aqui no laptop meu à direita. Então aqui, fora que eu fui para fazer isso e posicionar certinho, tá 5, 4, 3, 2, 1, gol do Crystal. E eu daí tava fazendo alguma outra coisa e não consegui estar tão atento. Agora vocês vão ver aqui as entradas do. Não me sinto tão mal que pelo menos eu peguei alguma coisinha aqui também, mesmo cenário pós-gol, entrei em 2-0, entrei em Leal Wolves e consegui arrancar uma coisinha do mercado, tá? 2-0. Aqui vocês podem ver que eu tentei entrar a 1,06, vou deixar os dois abertos. Entrei aqui e aqui tentei, entrei só com o meu, achei que e fechei na mesma odd porque eu fiquei assim receoso da reação do Wolfsburg, aí quando foi contra do Mönchengladbach, mas eu trabalhei muito bem esse jogo, trabalhei bem a correção do Wolfsburg, no início do Mönchengladbach, no início forte do Wolfsburg, que deveria ter marcado, e depois naquela mini transição, estava em lei ao Wolfsburg e aí consegui e ter o gol ao meu favor, depois também trabalhei no segundo tempo em back ao Wolfsburg, na hora que ele deu uma boa saída de bola, e aí fui feliz em pegar o segundo gol, e aí depois só fiquei analisando. Mas depois do 2-0 já entrei ali em lei, depois fiquei me analisando, e quando foi Pet Cards, aqui o Cards com 2 expulsos, deve ter tido um contra muito forte do Betis, que eu plantei a 0-2 e rapou, e consegui entrar 1-0-1, se eu não me engano, estava com 300 dólares. Liverpool e Arsenal, com certeza a minha entrada mais sem valor aí de alguns tempos. De alguns tempos. Não me lembro, mas eu me plantei a 14, 14,5, eu falei, daqui eu não passo. Aí rolou várias oportunidades contra, estavam contra-ataque, contra-ataque. Se eu não me engano, teve um canto do Liverpool e chegaram a buscar até 14, só que daqui não passa. Passa, então eu cheguei a estar no mercado com mais ou menos
$1.900, tá? E, enfim. Depois da entrada, o Liverpool melhorou, ou melhor, o Arsenal melhorou bastante. Melhorou bastante, assim, considerável. Pelo que se iniciou o início do jogo, início do segundo tempo. E, e ali, por mais que o Arsenal seja o líder da Premier League, acredito que as odds, na minha opinião, para essa altura de jogo, no cenário global, não estavam tão corretas. Mas depois eu tive que. Aqui eu não aceitei o Red porque o Liverpool fez jus de ter um gol. Fez jus de ter o gol e quem estava back Liverpool, Lei Arsenal, acho que estava muito bem. Não sei se era a posição de maior valor, tá? Lei Liverpool e segurar aquela pressão imensa, imensa. Eu estava em back Arsenal, eu estava em back Arsenal no 1-0, quando estava 1-0 e aí consegui pegar o 2-0. Estava em back Arsenal no penal do Salah, estava uma pressão gigantesca do Liverpool. Depois eu falei, agora eu não fecho, só vou fechar na hora que eu quero. Eu falei, agora eu também não posso ser tão idiota e trabalhar praticamente um jogo inteiro contra o mercado, né? Então aí eu aceitei e acabei fechando a posição e tava 2-2. Também tem um método de trabalhar 2 gols à frente no final de jogo em odds super baixas, então enfim, acho que foi sensato ter fechado a posição, não ter trabalhado mais prolongado aqui, porque a pressão do Liverpool foi alta e apesar de uma hora o Arsenal começou a escapar bem, bem, bem legal, mas quando um time abdica do jogo é complicado estar a favor. Mas tirando se for um exemplo, um Atlético de Madrid, né, que está acostumado a jogar desse jeito. Bom, o Stuttgart também, eu plantei lá um 05, me buscaram, eu não estava nem vendo o jogo, falei, se pegar aqui é um 05, beleza. Aí foi no 3-1, aí eu acabei. Então, Páscoa, já vou finalizar o dia aqui e fechei a 0-4. Aqui outras besteirinhas, só que foi após o penal do América Mineiro que errou, buscaram lá um 0-3, aceitei, $1 de lucro. E aqui no Fluminense e Flamengo, cenários semelhantes, tá? Cenário semelhante. Trabalhei de novo e leio o empate no 3-0. Estava aqui estudando se ia entrar, se entrar, se entrar, se entrar, se entrar, se entrar, e acabei fazendo esse lei empate de 54, 55, depois fiquei aqui escalpando nessas odds extremamente altas, tá certo? Bom, pessoal, isso foi o resumo da minha semana. Acho que esse vídeo ficou longo, mas eu acho que espero que tenha passado alguma coisa positiva. Eu sei que acaba sendo mais do mesmo, eu sei disso. Então, por isso que acho que o projeto talvez não tenha uma vida tão longa, né? Que eu estou praticamente passando tudo que eu estou vendo no mercado para vocês, que eu acho que tem valor ou não, de acordo com a minha experiência, a minha vivência, tá? Enfim, o Red está muito próximo, né? Porque não dá para sustentar, apesar de eu ser bastante seletivo. Uma hora ele deve vir, porque, sei lá, um tempão sem Red não é normal no nosso meio, tá? Mas eu queria dizer, estou tentando passar o máximo que eu sei de conhecimento, espero que vocês estão tirando proveito, espero que seja produtivo. De novo, se gostou aí das informações, deixa um like no canal, se inscreve, ativa as notificações. Esse vídeo eu tento postar ele toda segunda-feira às 9h45. Por que segunda-feira às 9h45? Porque geralmente quando você tem aquela reflexão do domingo, ou melhor, da semana, do final de semana, que o final de semana é bem pesado. Foi um final de semana bem exaustivo para mim. Hoje eu trabalhei realmente com o pé no freio. Estava bem cansado de sábado. Sábado me cansou mentalmente, fisicamente. Até mesmo por causa do feriado e das minhas outras atividades, que eu faço essa trade. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e, bom, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Qualquer coisa positiva que vocês viram no mercado, negativa. Se você acha que
alguma das minhas entradas não teve valor, que você discorda comigo, por favor, deixa lá nos comentários, vamos trocar uma ideia que aí todo mundo cresce, entendeu? Jamais eu estarei certo, eu só estou comentando o que eu acho. O meu achismo não vale nada, beleza? Nós, um abraço.